Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema que já está bem recorrente, tanto na notícia, tanto aqui no YouTube também, que é sobre os preparatórios de uma possível operação americana na Venezuela. Bem, existem pessoas que estão céticas, existem outras pessoas que estão sendo levadas, às vezes, pelo calor do momento e pensam, os céticos pensam, né? Trump não só está querendo demonstrar força, e os mais, tipo, até um certo ponto, talvez fanboys do Trump, pensando, agora que ele vai acabar com a ditadura. Mas vamos fazer uma análise assim mais realista sobre a situação da Venezuela e linkar com uma coisa que até agora não há nada confirmado, é mais parte teoria mesmo, de algumas análises que eu fiz, né? Então, até então, a última notícia que tínhamos era que o Trump ele estava encaminhando o porta-aviões, né, o Gerald Ford, que é o maior da classe, o líder de sua classe, o maior porta-avião da Marinha Americana. E a gente sabe que para fazer a manutenção e toda a operação de uma máquina de guerra dessa, hoje em dia os porta-aviões são consideradas as armas de guerra supremas, né? E para você fazer toda a manutenção, toda a logística para você conseguir operar uma máquina tão colossal como essa, custa muito dinheiro. Custa em torno de 20 milhões de dólares por dia para você manter um porta-aviões junto com um strike group de operações, porque o porta-aviões ele não vai sozinho, ele vai junto com o seu strike group para questões de suprimentos, proteção, tudo isso. Ele não funciona só, né? Ele tem que ter todo o seu aparato de suporte ali que vai junto com ele. Não só isso, não só o Gerald Ford, que está sendo deslocado, né? Ele estava no Mediterrâneo, ele está indo agora para o Caribe. Como eu disse, é uma operação muito custosa para que o exército americano está empenhando, a Marinha Americana está empenhando agora. E também a base que fica em Porto Rico está sendo reativada, uma base da época da Guerra Fria, da, na época da crise dos mísseis em Cuba, né? E, como eu disse, né, a mesma coisa que eu tinha, que é em relação, né, a mesma coisa que pode ser dita para o porta-aviões, a mesma coisa para essa base, né? É uma operação muito custosa reativar uma nova base, trazer equipamentos, materiais, suprimentos dos Estados Unidos para a região, para o Caribe, e tem os staff todo aquele pessoal que tem que ir lá para ser contratado para trabalhar lá. Tendo tudo isso em vista, no início era mais fácil a gente dizer que Trump ele deve estar só fazendo alguma demonstração de força, algo parecido, mas tendo todo esse empenho, sabe, todo esse dinheiro está sendo gasto só para demonstrar força, só para assustar, sabe, só para matar uns navios de contrabando, de traficantes que estão passando por ali. Eu acho que tem algo muito maior para vir, entendeu? Então, tendo tudo isso em vista, eu acho que não dá pra gente ficar só na questão de ceticismo ou só não, o Trump ele tá blefando, sabe? Porque uma coisa é quando o Trump ele fazia, na época que ele estava fazendo declarações ou cogitando fazer tal coisa, fazendo pressão política ou mandando algumas aeronaves passarem perto da fronteira da Venezuela, mas quando você começa realmente a gastar uma quantidade de dinheiro enorme, sabe? É um tipo de investimento que só a maior potência militar do mundo e econômica é capaz de investir, né? E praticamente a Marinha Americana, já foi deslocada, grande parte, se eu não me engano, 10% da força naval americana já está no Caribe, entende? Todo esse aparato, todo esse empenho, eu acredito que não seja só para demonstrar força ou só para assustar o Maduro, sabe? Eu acho que existe alguma coisa muito maior que está por vir. Pronto, a partir de agora serão mais uma parte meio de especulação, com base em algumas análises que eu tenho feito, entende? Não é mais análise assim sobre o que está acontecendo, mas algo que dá para se entender. O que seria essa coisa grande, né? A gente sabe que a guerra da Ucrânia está vindo, ainda está acontecendo, né? O Trump, durante a sua candidatura, dizia que ia acabar com ela rapidamente, mas ele viu que a realidade não é tão complicada, não era tão fácil assim, né? Negociar com o Putin não ia ser tão fácil. E a guerra está chegando num patamar muito, muito problemático, muito complicado, sabe? E recentemente, uma das medidas que o Trump fez, né?
foi de sancionar mais empresas que estavam que ainda faziam negócios com a Rússia, né, principalmente com o mercado de gás russo, gás e petróleo russo. E também o Trump, né, se eu não me engano, não sei se foi mês passado, mas foi esse ano ainda, ele fez duras críticas a seus aliados europeus sobre a dependência que esses países têm em relação à energia russa. E tem muitos países que ainda continuam comprando gás russo porque não podem parar, sabe? Porque realmente a Europa, ela se colocou em uma situação muito problemática, né? Eu já disse em alguns vídeos mais antigos do canal sobre a dependência europeia energeticamente da Rússia, militarmente dos Estados Unidos e industrialmente da China. A Europa ela se colocou em um buraco muito problemático, mas isso não é o assunto do vídeo, então. Mas Trump ele estava justamente pegando pesado nessa parte em relação a seus aliados ainda, algumas empresas europeias ainda fazendo negócio com a Rússia, né? Não só europeus, como a Índia também, países da China, a China, a Índia. Então, Trump ele está buscando cada vez mais apertar mais o cinto das sanções para sufocar cada vez mais a economia russa. A economia da Rússia, ela não é tão complexa assim, entende? A Rússia, ela, apesar de ser uma potência militar, economicamente, a economia russa ela é menos complexa que a economia brasileira, para vocês terem uma ideia. A grande parte do ganha-pão, por assim dizer, da Rússia vem da exploração de gás, de petróleo. E se você estrangula esse mercado russo, você estrangula muito, sabe? A grande parte do que financia a guerra na Rússia, né? Então, vamos fazer um paralelo agora em relação à situação da guerra da Ucrânia, né? Trump, recentemente também, ele cancelou uma reunião que ia fazer na Hungria com o Putin. O Putin tem se mostrado cada vez mais difícil de se negociar com Trump. Trump abriu a oportunidade para tentar negociar, teve aquela reunião no Alasca, mas não deu em nada. Trump deu declarações pesadas, né? Cogitou em fornecer o Tomahawk para a Ucrânia. Talvez, isso é parte especulativa, lembrando de novo, isso é parte especulativa de algumas análises. Talvez essa operação na Venezuela esteja muito mais relacionada com essa guerra na Ucrânia e uma preparação para um enfrentamento maior com a Rússia do que com a Venezuela em si, que governo está na Venezuela, sabe? A gente sabe que a Venezuela é um dos maiores reservas de petróleo do mundo, entende? E por questões de ineficiência e incompetência do governo Maduro, essa reserva não é explorada de maneira correta, entende? Talvez exista um interesse americano em intervir na Venezuela, colocar talvez um governo mais competente, um governo mais alinhado, que consiga explorar esse petróleo de maneira mais correta e distribuir esse petróleo, sabe? Essa alta capacidade que a Venezuela tem de exploração econômica ali do seu petróleo, para que esse petróleo, essa fonte de energia venezuelana esteja disponível no mercado. Uma vez esse petróleo venezuelano no mercado, os países vão diminuir cada vez mais a dependência do gás russo, entende? Talvez seja esse o interesse americano em pensando em um potencial enfrentamento com a Rússia futuro, porque a questão da Ucrânia está chegando num impasse, onde realmente ninguém chega num acordo, e talvez a gente realmente esteja perto de um conflito entre a OTAN e a Rússia, e os Estados Unidos esteja ou tentando evitar ao máximo, cortando o máximo possível do que a Rússia tem como principal fonte de renda, ou realmente querendo se preparar para um enfrentamento maior, uma situação pior, né, que seria um enfrentamento direto da OTAN com a Rússia, e esteja pensando já nisso, né, que seria uma posição boa, uma posição já começar com o pé direito, né, num eventual conflito, onde a Rússia ela começaria já debilitada, né, economicamente, né. Tem também notícias mais recentes que saíram sobre os Estados Unidos, que estaria ameaçando o governo da Nigéria. Em breve vamos fazer mais um vídeo abordando melhor essa situação dentro dos Estados Unidos e a Nigéria, mas a Nigéria também é a maior reserva de petróleo da África, entendeu? Isso já é mais um ponto que defende essa pauta, sabe? Essa teoria, né? Então, pessoal, é isso. Fiquem ligados, vão sair mais vídeos aqui no canal explicando melhor essa situação da Nigéria, essa situação também da Venezuela. E é isso, se quiserem sempre se manter informados, sempre mantenham o olhar no Horizonte Diplomático. Até a próxima.